A paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria falar a respeito de como nós sabemos e enxergamos a presença de Cristo em nós. Muitas vezes Deus ele permite-nos provações, ele nos permite o inimigo se aproximar da gente e nos pôr à prova, sabe? Igual aconteceu com Jó, sabe? Igual aconteceu com Jó. Era muito fiel e você vê que ele estava à frente, parece que à frente do seu tempo espiritualmente, sabe, comparado com Israel. Porque Jó foi antes da formação de Israel, né? E você vê que ele já tinha todas aquelas, parece que muitas orientações do próprio Senhor Jesus Cristo que ele fazia na prática, sabe? De pensar, porque ele, por exemplo, ele fazia os sacrifícios lá para pedir perdão para Deus, fazia pelos filhos caso eles tivessem pecado na mente deles, sabe? E isso você vê que está bem à frente, assim, de muitas pessoas do povo de Israel depois. E, e, e Jó ele foi colocado à prova ali para testar a sua fidelidade a Deus, sabe? Colocado à prova para testar a sua fidelidade a Deus. E Deus age assim até hoje com a gente, sabe? Quando nós somos fiéis, nós não damos brechas, não damos legalidades, que são aqueles pecados que nós não nos arrependemos, sabe? E mesmo que você cometa um pecado ali e você abra uma brecha, se você é filho de Deus, você é um servo, uma serva do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele revela para você o que está acontecendo no reino espiritual, para você enxergar a sua falha, para você corrigir aquela falha, fechar aquela brecha, fechar aquela legalidade, para você pedir perdão pelo seu erro, pela sua falha ao nosso Pai, pedir esse perdão em nome de Jesus Cristo e fechar aquela legalidade, não permitir mais aquilo na sua vida. E daí, então, esse não é um pecado de iniquidade, porque um pecado de iniquidade não, não tem o Espírito Santo ali sobre a pessoa para convencê-la do pecado. Então aquela pessoa não enxerga o pecado. Aquela pessoa ela comete os erros e não consegue enxergar os erros que ela comete. Então ela não tem como se arrepender daquilo que ela não consegue enxergar que é errado. Eu já vi pessoas assim falando assim que nunca pediram perdão para Deus nas suas orações, vamos dizer assim. Eu não acredito que ela ore, mas enfim, ela falou que nunca pediu perdão para Deus, né? Falou assim. E eu fui pego de surpresa, assim, sabe? Porque eu tava numa conversa assim normal no trabalho e eu vi uma oportunidade ali de o Espírito Santo tomou conta de mim ali que comecei a evangelizar aquela pessoa ali sobre o perdão, né? Eu vi uma oportunidade ali para evangelizar aquela pessoa que ele estava falando de não queria perdoar tal pessoa e tal. Eu dei o exemplo, né, de que se nós cometemos um erro e aí nós não queremos, nós somos pecadores, certo? E nós erramos, nós pecamos, mas a diferença é que nós pedimos perdão pelos nossos erros, não voltamos mais a cometer, nós nos esforçamos em nos santificar, né? Quem é filho de Deus faz assim. E eu falei pra ele, mas se você não quer perdoar uma pessoa, como é que você pode chegar numa oração e pedir ao nosso Pai que que ele perdoe seus pecados, perdoe seus erros? Essa pessoa falou, eu nunca pedi perdão por nada pra Deus. Aí eu tive aquele choque dessa realidade, né? Como pode? Então, às vezes parece que é uma coisa simples pra gente, que é filho de Deus, coisas simples que nós vivemos todos os dias. Na verdade, você olha as pessoas em volta, a pessoa que não é filho de Deus, você se surpreende com o que não que
você consegue enxergar daí que aquilo que você vive pode não ser tão simples assim. Aquilo que você vive, a palavra de Deus, pode não ser tão simples de se viver, sabe? E eu tive esse choque de realidade, né? Por quê? Porque essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, né? Eu tive esse choque de realidade porque essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Então não pode haver um arrependimento das coisas erradas que essa pessoa faz, entende? Ele só vai estar preocupado, essa pessoa que é o ímpio, né? Ela só vai estar preocupada com um homem, sabe? Cometer erros diante de homens. Eles vão colocar homens, seres humanos, acima de Deus, né? Na verdade, na prática, eles nem acreditam em Deus. É tudo da boca para fora, né? Aqui no Brasil vão falar que é que acredita em Deus e tal, porque falar que teme a Deus dá status social aqui no nosso país, né? Mas na prática são ateus, né? Só não acreditam em nada disso, você não acredita que existe um reino espiritual. E estão nas mãos do inimigo, né? O Deus desse mundo, ele cega as pessoas para que o evangelho não seja enxergado por essas pessoas, pelos ímpios, né? E o inimigo, ele faz isso com essas pessoas. Que não é, parece que as coisas que nós vivemos, a palavra de Deus todos os dias, não é tão simples assim, tão comum assim, quanto a gente às vezes pode pensar que é, mas não é. Então, voltando ao assunto de que muitas vezes nós somos postos à prova pelo Deus, ele permite, né, o inimigo testar a nossa fé ali, oferecer coisas que aos olhos do homem poderiam ser coisas muito boas, mas só são ciladas do inimigo e são para testar a nossa fidelidade ao nosso Pai, né? Como que nós vemos a presença de Cristo em nós? Primeiro que a presença de Cristo ele se faz através do Espírito Santo de Deus. E quem age na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia daqueles que são filhos, é o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, por exemplo, né, uma pessoa, você está assim, uma pessoa chega em você e essa pessoa, ela é mal educada com você, ela é grosseira, ela é arrogante com você. Então, você responder com educação, com domínio sobre suas emoções, você responder com mansidão e se afastar daquela situação o mais rápido possível. Isso seria a atitude de você se afastar seria o vigiar, sabe? E você responder com mansidão, essa é a presença de Cristo em você, sabe? Nesse exemplo que eu estou dando. Então, você calçar o evangelho da paz, agir com mansidão diante de uma grosseria, diante de uma ignorância, sabe? Você aí mostra a sua presença de Cristo. Só sobra isso, sabe? Aquela vontade de responder na mesma moeda, sabe? Aquela vontade de responder também com ignorância, com, com desrespeito da mesma forma, sabe? Com a mesma linguagem. Aquilo ali é o inimigo, sabe? Criando aquela situação para fazer você abrir mão, abrir mão da sua fé naquele momento, entende? Não é por isso que nós devemos vigiar, ter prudência, sabe? Orar para Deus nos livrar de todo o mal ao nosso derredor. E o inimigo, ele cria situações, muitas vezes permitido pelo inimigo, testar a nossa fé dessa forma, sabe? Todos nós temos os nossos maiores defeitos, assim, e o inimigo, ele não muda a estratégia, ele mantém aquela estratégia do início até o fim, sobre aquele defeito que você tem, sobre aquele, sabe, aquela maior fragilidade que você tem, talvez, sabe? Eles não mudam, o inimigo, ele não muda a, a oferta dele, entende? Ele vai manter até o final, até. E, por exemplo, você não vê uma pessoa assim que por exemplo, tem problemas com álcool, né?
Uma pessoa que teve problema que era um alcoólatra, assim, você vê que o problema dessa pessoa, assim, sempre vai estar em volta disso, não muda, sabe? Por quê? Porque tem a ver com o espiritual, porque o inimigo não muda. Ele mantém as tentações em volta daquilo que a pessoa teve um problema uma vez. Sabe? Se a pessoa estava na mão do inimigo uma vez, mediante aquele problema, mediante aquele problema específico, então o inimigo, mesmo que aquela pessoa se torna filho de Deus, se torna liberta, sabe? E ele é um servo, uma serva de Deus, lá na frente, é aquela o inimigo ele vai oferecer ainda para aquela pessoa que teve problema com álcool, o inimigo vai oferecer ainda essa oferta, sabe? Vai oferecer o álcool para fazer tentar ele se desviar dos caminhos do Senhor de novo. Ele não vai mudar, entende? Então, por exemplo, uma pessoa que nunca teve problema com alcoolismo na vida dela, essa pessoa dificilmente vai ter esse problema no futuro mais velha, sabe? Quando for mais velha, entendem? Então, porque o inimigo não muda, o inimigo ele usa de acordo com cada um ali, ele usa uma estratégia com cada um sobre a tendência que aquela pessoa tem mais para se desviar do caminho do Senhor e oferece, faz aquela oferta até o final da vida daquela pessoa. Ele age assim. E quando nós recusamos essa oferta, quando nós temos um outro comportamento que é mediante a palavra de Deus, aí aí se vem, aí se, vamos dizer assim, sai de nós a presença do Espírito Santo, sai de nós a presença de Cristo através do Espírito Santo de Deus, quando nós recusamos aquela oferta. E quando o inimigo ele vê aquela oferta dele sendo recusada, ele tem raiva porque ele consegue enxergar a presença de Cristo dentro da pessoa, sabe, aquela luz de dentro da pessoa. Então, é assim que nós enxergamos, é assim que nós vemos a presença de Cristo em nós, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Isso são diversos comportamentos, então, sabe, quando você age com mansidão, quando você age com justiça, quando você age com verdade, quando você arca com as consequências da verdade mediante aos seus erros, muitas vezes pode ser testes, sabe? Que o inimigo cria situações ali onde faz você cometer erros e daí você tem que dizer a verdade, porque essa é a palavra de Deus. Você tem que viver a verdade ali e daí você tem que viver tipo assim, vamos pegar esse exemplo, né? Deus permite o inimigo fazer você cometer erros no seu dia a dia, em qualquer lugar que você esteja. Aí você comete um erro. Aí, para ver se você vai se manter no caminho da verdade, mediante aquele erro. E daí, quando você dizer a verdade, você vai ter que arcar com uma consequência daquela verdade. Entende? Isso é um teste. É um teste que é permitido porque Deus, ele quer, quando ele permite, é porque ele confia em você. Quando ele permite um teste na sua vida, por um servo, de Deus, você tem que dar glória a Deus. Quando vem a dor, vem os problemas da nossa vida, nós temos que dar glória a Deus, porque tudo é com a permissão de Deus. Tudo é com a permissão de Deus. Se o inimigo veio até você e te causou algum dano na sua vida, saiba que é com a permissão de Deus e tem um porquê, tem um objetivo. Você tem que dar glória a Deus. Você não pode reclamar dando crédito ao inimigo, porque assim você está glorificando o inimigo. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Você faz isso quando você reclama do inimigo. Você tem que dar glória a Deus, porque tudo é com a permissão dele. E as trevas estão abaixo dessa autoridade, eles estão sujeitos à autoridade de Deus quem manda em tudo. Não se esqueçam disso. Entendem? Existe a autoridade do nosso Pai. Existe vamos chamar assim, existe a permissão do nosso Pai. E existe a sua própria permissão. Quando você peca,
Você diz no reino espiritual que você não quer a proteção de Deus. Então você dá a permissão para o inimigo. Então existe a permissão do inimigo, existe a permissão de Deus para a nossa vida. Então, isso que eu estou falando é mediante um servo. Eu estou falando nesses exemplos aqui é de um servo que é fiel ao nosso Pai. É aquele servo que comete o pecado e se arrepende do seu pecado e não volta a cometer aquele erro. Ele aprende com o erro dele. Então, assim, quando o inimigo é permitido por Deus, que o inimigo venha até você e te cause algum teste, alguma tentação a você, ele venha com alguma oferta para você e você recusa, nessa recusa que você faz da oferta do inimigo, então aí vem à tona a presença de Cristo de dentro de você através do Espírito Santo de Deus, tá bom? É essa a palavra de Deus hoje que eu queria trazer. Espero que isso tenha edificado você, alimentado seu espírito. A paz do Senhor a todos. Até a próxima.